Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês uma leitura e o livro que eu escolhi é esse que fez parte da minha adolescência. Crepúsculo. Muita gente leu esse livro e eu vou começar a ler esse livro aqui em partes. Nunca pensei muito em como morreria, embora nos últimos meses tivesse motivos suficientes para isso. Mas mesmo que tivesse pensado, não teria imaginado que seria assim. Sem dúvida, era uma boa forma de morrer, no lugar de outra pessoa, de alguém que eu amava, nobre até. Isso devia contar para alguma coisa. Quando Isabella Swan se muda para a melancólica cidade de Forks e conhece o misterioso e atraente Edward Cullen, sua vida dá uma guinada emocionante e apavorante. Com um corpo de atleta, olhos dourados, voz hipnótica e dons sobrenaturais, Edward é ao mesmo tempo irresistível e impenetrável. Até então, ele tem conseguido ocultar sua verdadeira identidade, mas Bella está decidida a descobrir seu segredo sombrio. O que Bella não percebe é que quanto mais se aproxima dele, maior é o perigo para ela e para os que a cercam. E pode ser tarde demais para voltar atrás. Combinando sensualidade e mistério, romance e fantasia, Stephenie Meyer produz uma trama de extraordinário suspense neste primeiro volume da série que marcou sua estreia literária. Crepúsculo mantém seus leitores ligados até a última página. Crepúsculo, de Stephenie Meyer. Para minha irmã mais velha, Emily, sem cujo entusiasmo essa história ainda estaria inacabada. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Gênesis 3, versículo 3. Nunca pensei muito em como morreria, embora nos últimos meses tivesse motivos suficientes para isso. Mas mesmo que tivesse pensado, não teria imaginado que seria assim. Olhei fixamente sem respirar através do grande salão, dentro dos olhos escuros do caçador, e ele retribuiu satisfeito o meu olhar. Sem dúvida, era uma boa forma de morrer, no lugar de outra pessoa, de alguém que eu amava, nobre até. Isso devia contar para alguma coisa. Eu sabia que, se nunca tivesse ido a Forks, agora não estaria diante da morte. Mas, embora estivesse apavorada, não conseguia me arrepender da decisão. Quando a vida lhe oferece um sonho, muito além de todas as suas expectativas, é irracional se lamentar quando isso chega ao fim. O caçador sorriu de um jeito simpático, enquanto avançava para me matar. À primeira vista, minha mãe me levou ao aeroporto com as janelas do carro abertas. Fazia 24 graus em Phoenix, o céu de um azul perfeito e sem nuvens. Eu estava com minha blusa preferida, sem mangas, de renda branca com ilhoses. Eu a vesti como um gesto de despedida. Minha bagagem de mão era uma parca.
na Península Olympic, no noroeste do estado de Washington, há uma cidadezinha chamada Forks, quase constantemente debaixo de uma cobertura de nuvens. Chove mais nessa cidade insignificante do que em qualquer outro lugar dos Estados Unidos. Foi desse lugar e de suas sombras melancólicas e onipresentes que minha mãe fugiu comigo quando eu tinha apenas alguns meses de idade. Nessa cidade, eu fui obrigada a passar um mês a cada verão até ter 14 anos. Foi então que finalmente bati o pé. Nos últimos 3 verões, meu pai, Charlie, passou 2 semanas de férias comigo na Califórnia. Era em Forks que agora eu me exilava. Uma atitude que assumi com muito pavor. Eu detestava Forks. Eu adorava Phoenix. Adorava o sol e o calor intenso. Adorava a cidade vigorosa e esparramada. Bella, disse minha mãe, pela 100ª vez, antes de eu entrar no avião. Você não precisa fazer isso. Minha mãe é parecida comigo, a não ser pelo cabelo curto e as rugas de expressão. Senti um espasmo de pânico ao fitar seus olhos arregalados e infantis. Como eu podia deixar que minha mãe amorosa, instável e descuidada se virasse sozinha? É claro que ela agora tinha Phil. Então as contas provavelmente seriam pagas. Haveria comida na geladeira, gasolina no carro e alguém para chamar quando ela se perdesse. Mas mesmo assim, eu quero ir. Menti. Sempre menti mal, mas ultimamente ando contando essa mentira com tanta frequência que agora parecia quase convincente. Diga a Charlie que mandei lembranças. Vou dizer. Verei você em breve, insistiu ela. Pode vir para casa quando quiser. Eu volto assim que você precisar de mim. Mas eu podia ver nos olhos dela o sacrifício por trás da promessa. Não se preocupe comigo, insisti. Vai ser ótimo. Eu te amo, mãe. Ela me abraçou com força por 1 minuto. E depois entrei no avião e ela se foi. De Phoenix a Seattle são 4 horas de voo. Outra hora em um pequeno avião até Port Angeles. Depois 1 hora de carro até Forks. Voar não me incomodava. A hora no carro com Charlie, porém, era meio preocupante. Charlie foi realmente gentil com tudo aquilo. Parecia realmente satisfeito que eu, pela primeira vez, fosse morar com ele por um período mais longo. Já me matriculara na escola e ia me ajudar a comprar um carro. Mas sem dúvida, seria estranho com Charlie. Não éramos o que se chamaria de falantes. E eu não sabia se havia alguma coisa para dizer. Sabia que ele estava bastante confuso com minha decisão. Como minha mãe antes de mim, eu não escondi o fato de detestar Forks. Quando pousamos em Port Angeles, estava chovendo. Não vi isso como presságio. Era apenas inevitável. Eu já tinha dado adeus ao sol. Charlie me aguardava na rádio patrulha. Eu também esperava por isso. Charlie é o chefe de polícia Swan para o bom povo de Forks. Minha principal motivação por trás da compra de um carro, apesar da verba escassa, era que me recusava a circular pela cidade em um carro com luzes vermelhas e azuis no teto. Nada deixa o trânsito mais lento do que um policial. Charlie me deu um abraço desajeitado com um só braço, quando eu cambaleei para fora do avião. É bom te ver, Bells, disse ele,
sorrindo enquanto automaticamente me segurava e me firmava. Você não mudou muito. Como está, René? A mamãe está bem. É bom ver você também, pai. Eu não tinha permissão para chamá-lo de Charlie na frente dele. Eu tinha só algumas malas. A maior parte das minhas roupas do Arizona era leve demais para Washington. Minha mãe e eu havíamos juntado nossos recursos para complementar meu guarda-roupa de inverno. Mas ainda assim era reduzido. Coube tudo muito bem na mala da viatura. Achei um bom carro para você, baratinho, anunciou ele quando estávamos afivelando o cinto. Que tipo de carro? Fiquei desconfiada do modo como ele disse um bom carro para você, em vez de simplesmente um bom carro. Bom, na verdade uma picape, um Chevy. Onde achou? Lembra do Billy Black? De La Push? La Push é a pequena reserva indígena no litoral. Não. Ele costumava pescar com a gente no verão. Incentivou Charlie. Isso explicava porque eu não me lembrava dele. Eu era bastante competente em bloquear da minha memória coisas dolorosas e desnecessárias. Ele agora está numa cadeira de rodas. Continuou Charlie quando eu não respondi. Não pode mais dirigir. E ofereceu a picape por um preço baixo. De que ano é? Eu podia ver, pela mudança em sua expressão, que esta era a pergunta que ele esperava que eu não fizesse. Bom, o Billy trabalhou muito no motor. Na realidade, só tem alguns anos. Eu esperava que ele não me subestimasse a ponto de acreditar que eu desistiria com tanta facilidade. Quando foi que ele comprou? Comprou em 1984, eu acho. Ele a comprou nova? Bom, não. Acho que era nova no início dos anos 60. Ou final dos anos 50 no máximo. Admitiu ele timidamente. Pai, eu não entendo nada de carros. Não conseguiria consertar se alguma coisa desse errado. Eu não posso pagar um mecânico. Na verdade, Bella, o troço funciona muito bem. Não fazem mais carros assim. O troço, pensei comigo mesmo, era possível como apelido na melhor das hipóteses. É barata mesmo. Afinal, essa era a parte em que eu não poderia contemporizar. Bom, querida, já está quase comprado para você, como um presente de boas-vindas. Charlie me olhou de lado com uma expressão esperançosa. Caramba, de graça. Não precisava fazer isso, pai. Eu mesma ia comprar um carro. Tudo bem, quero que seja feliz aqui. Ele estava olhando para a estrada à frente ao dizer isso. Charlie não ficava à vontade quando se tratava de externar as emoções em voz alta. Herdei isso dele. Então fiquei olhando para frente quando respondi. Foi muito gentil de sua parte, pai. Eu agradeço muito. Não era necessário acrescentar que para mim era impossível ser feliz em Forks. Ele não precisava sofrer junto comigo. E a picape dada não se olham os dentes, nem o motor. Não foi nada, murmurou ele, constrangido com minha gratidão. Trocamos mais alguns comentários sobre o clima, que estava úmido, e a maior parte da conversa não passou disso. Ficamos olhando pela janela em silêncio. Era lindo, é claro. Eu não podia negar isso. Tudo era verde, as árvores, os troncos cobertos de musgo, os galhos que pendiam das copas, a terra coberta de samambaias. Até o ar filtrava o verde das folhas. Era verde demais, um planeta alienígena. Por fim chegamos à casa de Charlie. Ele ainda morava na casinha de 2 quartos que comprara com minha mãe nos primeiros tempos de seu casamento. Aqueles foram os únicos tempos que o casamento teve, os primeiros. Ali estacionada na rua,
Na frente da casa que nunca mudava estava minha nova pra mim, picape. Era de um vermelho desbotado com paralamas grandes e arredondados e uma cabine bulbosa. Para minha grande surpresa, eu adorei. Não sabia se ia funcionar, mas podia me ver nela. Além disso, era um daqueles negócios sólidos que não quebram nunca, do tipo que se vê na cena de um acidente. A pintura sem um arranhão, cercada pelas peças do carro importado, que foi destruído. Caramba, pai, adorei, obrigada. Agora meu pavoroso dia de amanhã seria bem menos terrível. Não teria que decidir entre andar 3 quilômetros na chuva até a escola e aceitar uma carona na rádio patrilha do chefe. Que bom que você gostou, disse Charlie ultimamente. De novo sem graça. Apenas uma viagem foi necessária para levar minhas coisas para cima. Fiquei com o quarto do lado oeste que dava para o jardim da frente. O quarto era familiar. Me pertencia desde que nasci. O piso de madeira, as paredes azuis clara, o teto pontiagudo, as cortinas de renda amarela na janela. Tudo isso fazia parte da minha infância. Gente, essa escritora ela é muito detalhista, né? A Stephenie Meyer. Ela é muito detalhista. Ela descreve muito bem cada coisa. E é uma leitura engraçada, uma leitura gostosa de fazer.